Que Voz, sua TV online. Você não vai melhorar a qualidade política pelo salário, como se diz, esse trabalho de aglutinação. Agora, é claro, os dois já deixaram claro que eles têm pretensão política, até porque é o seguinte, os dois são filiados ao partido político. Não é ele que traiu, ele sofreu pior do que traição a partir do momento. O Marcelo não passou a ser o prefeito de quem votou nele. Ele é o prefeito da cidade inteira. Foi isso mesmo, Walter? Como que você viu essa declaração do vice-prefeito? Olha, o Rodrigo, ele é uma pessoa que ele se equivoca. Ele vê momento que interessa para ele. Você entende? Eu acho que todo mundo tem seu telhado de vidro e tem que tomar cuidado. Porque quando você atira uma pedra, você pode receber uma pedra um pouco maior. Bom, hoje no TV Voz a gente recebe o coordenador da rede, Walter Martins, que vai falar um pouquinho sobre política, sobre os acontecimentos que têm ocorrido aqui em nosso município, especialmente na parte política e também do partido. Obrigado, Walter, seja bem-vindo mais uma vez. Eu que agradeço, me coloco sempre à disposição e é um prazer realmente estar podendo ter essa comunicação com a sociedade brasileira. Walter, o Rede, como que está a organização desse partido para as próximas eleições? Estamos começando a trabalhar na formação do núcleo, né? O partido agora é de fato, de direito, né? Pela legalidade da lei. Então começamos agora a trabalhar para a formação dos núcleos. Houve um processo de filiações de pessoas, né, que quiseram se filiar junto ao Rede e basicamente agora começamos a montar a coordenação para poder formalizar, porque o Rede é um partido diferente e ele é um partido diferente em todos os aspectos do que nós temos aí hoje na nação como partido político. Primeiro porque ele não é simplesmente aquele que você vai lá e amanhã pega uma provisória, pega um diretório, formaliza, não. Você tem que começar a formar ele pela consciência da sociedade, com participação da sociedade, com movimentos da sociedade, que possa realmente dizer o que quer, em todos os aspectos, em todas as áreas, seja área ambiental, seja área educacional, seja área empresarial, em todo sentido, para que ele tenha uma formação de caráter não só político, mas sim também de desenvolvimento. Então ele é um partido diferente, estamos trabalhando. Agora, dia 11 e dia 13 e 14 haverá convenção estadual em São Paulo. Vamos até a convenção, onde estará sendo eleito agora por definitivo o diretório estadual, que sim é a coordenação geral do estado, né? Está sendo feita essa eleição, só vai ter direito a voto, é lógico, aqueles que estavam já filiados até dia 31/7/2015 e que pagam, estejam em dia com a sua mensalidade, poderão participar. Walter, alguns vereadores que têm mandato, que é o caso do Hilário, do Correio, o Dr. Rangel e outros, inclusive o vereador Pistolinha, acho que são os 3 vereadores no caso, que saíram do PT e também do PMDB. Eles iriam para o Rede, mas a situação deles parece que não deu certo. O que aconteceu, Walter? Não, o que acontece é o seguinte, é que ainda há uma questão que o próprio Rede ingressou na justiça, porque é o seguinte, a nova lei eleitoral que entrou em vigor, ela praticamente criou-se uma janela. Então há entendimentos de A ou B dizendo o seguinte, que a partir do momento que houve a janela, então terminou-se aquela decisão do TSE que dava aos partidos novos uma janela de 30 dias. Então o Rede ingressou com a ADIM, uma ação de inconstitucionalidade junto ao Supremo Tribunal Federal, buscando o que é de direito. Se ele conseguiu fundar um partido, não é porque depois apareceu uma lei, você suspende o direito que ele tinha até de presunção, porque o trabalho foi feito para que se aprovasse o partido até antes do prazo, para que tivesse essa janela, até porque então ninguém tinha uma certeza que a janela para dia 30 de março haveria. Então basicamente nisso, o que acontece? O partido foi fundado antes do prazo, passaria a ter o direito dos 30 dias de janela para filiações dos seus militantes políticos, para que ele realmente ali trabalhasse esse espaço. O que ocorreu foi isso. Aí veio essa nova lei eleitoral, que abriu uma nova janela e houve interpretação. Mas para tirar essa dúvida, o Rede entrou com a ação de inconstitucionalidade,
buscando o seu direito, que a partir do momento que o partido foi fundado, de ter essa janela de 30 dias, para essa filiação, independente da nova lei que possa abrir. Então, o que está paralisado um pouco nesse sistema é que é o seguinte, os vereadores ingressaram com um pedido para se filiar ao Rede, mas só que como o Rede não libera a filiação imediata, porque ele tem um processo de análise, que não é um processo automaticamente como nos outros partidos, você assina a ficha hoje, você já está filiado. Não, o Rede não é assim. O Rede é completamente diferente. Você é passado por um processo e dentro desse processo para ser feita uma análise mais aprofundada. Então nós estamos ainda aguardando essa decisão para ver como é que vai ficar. Se realmente estabelecer essa janela, o Rede vai legalizar a situação total. Então hoje esses vereadores não estão filiados no Rede? Não, existiu deles uma predisposição de ser filiado ao Rede, né? Que estavam buscando essa independência. Só que como o Rede não oficializa essa filiação, não pôde oficializar essa filiação deles imediatamente antes da promulgação dessa lei e antes do termo do prazo, então quer dizer, ela ficou, como se diz, interna, ela não existe uma filiação de fato via eleitoral. Agora, Walter, aquele grupo que estava colhendo assinaturas para a redução do salário do prefeito, do vice e dos vereadores, é um abaixo assinado e eles se declaram dessa maneira. Eles protocolaram na Câmara esse abaixo assinado para essa redução. Como que você viu esse abaixo assinado? Agora eles protocolaram na Câmara. O que você acha que vai acontecer daqui para frente? Olha, é legítimo, um abaixo assinado, uma manifestação popular que descontente ou até mesmo querendo fazer de um modo diferente de como é a regra da lei, né? Não o abaixo assinado, mas sim a forma de querer propor, porque o caminho não é totalmente esse, mas propuseram, como se diz, um abaixo assinado. Esse abaixo assinado é lógico que ali se compunha de diversas pessoas que assinaram, acho que quase 2.500 pessoas que assinaram, e só que ele não está preenchido como uma pré-proposta corretamente. Primeiro que ele teria que estar preenchido não com RG, né? Ele teria que estar preenchido praticamente com o nome do título eleitor. Mas tudo bem, se ele não tiver hoje para a Justiça Eleitoral analisar, não precisa às vezes nem estar com o nome do título, mas pelo menos teria que estar com o nome da pessoa e o nome do pai, da mãe, aliás, desculpa, o nome da mãe, e protocolar via Justiça Eleitoral para certificar se essa pessoa é eleitor, se essa pessoa votou nas últimas eleições. Tem um requisito para preencher. Walter, acredita que vai ter a redução do salário? Não acredito. Não acredito até porque existe uma consciência muito clara. Você não vai melhorar a qualidade política pelo salário. Você vai melhorar a qualidade política ou o trabalho prestado para a sociedade de acordo com quem você eleger pessoas que possam bem representá-lo. Eu acho que é um equívoco você achar que se você reduzir salário, você vai melhorar a qualidade do município, a qualidade política ou até mesmo a qualidade do trabalho. Porque quem é mal remunerado também tem o seu discurso de dizer que vai trabalhar menos. Agora, Walter, não desqualificando ninguém, nenhuma pessoa do movimento que colheu assinaturas, porque todo mundo tem o direito, de acordo com a democracia, de reivindicar, de solicitar melhores condições. Mas muitas pessoas comentaram que esse movimento foi organizado e coordenado por pessoas ligadas a partidos políticos e a pessoas, inclusive, que vão disputar as eleições no próximo ano. Inclusive, as pessoas que estão colhendo as assinaturas e colheram as assinaturas já se declararam candidatas no próximo ano, ou acredita-se que elas serão candidatas no próximo ano a vereadores, e também já foram candidatas no passado. E muitos dizem que, como eles têm certeza de que não vão abaixar, que os vereadores não vão aprovar essa questão da redução do salário, elas estariam utilizando isso para ganhar popularidade para a eleição do ano que vem. Você também ouviu isso, Walter? A gente ouviu diversas conversas. Eu até acredito que houve movimento político por trás disso, para haver um desgaste político, tanto da Câmara como da Prefeitura, com referência à questão de salário. Agora, é óbvio que essa classe política que se movimentou por trás disso, ela não tem mais o interesse, nunca teve o interesse de reduzir salário. Ela queria provocar um desgaste. Agora, com referência ao Doce, ao Catucci,
que levaram à frente esse movimento, eu até penso um pouco diferente. No final da história, eles levaram mais a pico por uma questão que eles próprios quiseram, realmente de fazer esse movimento, de fazer como se diz, esse trabalho de aglutinação. Agora, é claro, os dois já deixaram claro que eles têm pretensão política, até porque é o seguinte, os dois são filiados a partido político. Por serem filiados a partido político, por já ter disputado eleições no passado, nada impede que eles venham disputar a próxima eleição, que até acredito que vão disputar. Agora, se tentar fazer isso como um palanque de discurso político, não sei se vai caber bem. Até porque é o seguinte, a partir do momento que eles estando num palanque tal, A ou B, que eles vão querer usar isso como plataforma de discurso, eles praticamente vão estar indiretamente atacando o seu próprio candidato a prefeito, o seu próprio candidato a vereador, colega que vai estar do lado, até porque é o seguinte, a partir do momento que eles defenderem a ideia, teria que ser defendida por um conjunto inteiro partidário. E isso a gente sabe que não vai acontecer. Basicamente nisso, vai trazer um desconforto grande deles dentro do processo político, né, que lá na frente será avaliado. Eu até acredito, então, conforme a situação chegar, ao pé que chegar, talvez eles nem sejam candidatos, ou até mesmo para não criar esse desconforto, porque a gente sabe que dentro do aspecto político vai ser debatido isso. Até porque o fórum de fixar o salário não é agora. Isso é só o ano que vem, 6 meses antes das eleições, como determina a lei orgânica. Eu não posso hoje, com a realidade hoje, fixar um salário, primeiro porque eu não sei como é que vai estar a economia, tanto do município como do país daqui 6 meses, 8 meses. Nós estamos prevendo aí um desastre dentro do país, economicamente. Então, quer dizer, é equívoco pensar em fixar agora. Eu acho que você tem que fixar no momento certo. Porque, vamos dizer o seguinte, hoje o município já tem uma dificuldade com perda de arrecadação e tudo, quer dizer, é uma realidade. Eu não sei o ano que vem. Se a perda for maior, de repente, ninguém tem. Então, eu acho que não dá para partir ainda para esse assunto nesse momento. Agora, Walter Martins, recentemente o prefeito sofreu algumas críticas pelo próprio partido que ele fez parte, que é o PT, Partido dos Trabalhadores, porque ele anunciou publicamente a saída do Partido dos Trabalhadores e ele foi para o PPS, partido o qual ele já está filiado, e caso ele seja candidato à reeleição, será pelo PPS, que é um partido que inclusive é base de apoio, de sustentação do governo Geraldo Alckmin, do governo estadual. Isso gerou críticas por parte do Partido dos Trabalhadores, por lideranças falando que ele traiu, porque ele mudou de partido, que as pessoas pediram voto para ele, né, do PT, e hoje ele saiu do Partido dos Trabalhadores. E o professor José Milton Guimarães, que é o primeiro presidente do Partido dos Trabalhadores, ele foi o primeiro presidente do partido, ele veio publicamente e disse que não houve nenhum tipo de traição, e até disse que aquelas pessoas que falarem isso não passam de pessoas ignorantes, né, analfabetas, segundo ele. Como que você viu esse cenário, Walter, dessas críticas e essa declaração do professor? Olha, veja bem, eu acho que é um equívoco você dizer questão de traição. Traição é aquilo que você faz pelas costas, traição é aquilo que se apunhala pelas costas. Quer dizer, e dentro do processo político não existe isso. Principalmente dentro do processo político. Porque dentro do processo político você tem um bastidor muito grande no aspecto político, que ele não só envolve a questão eleitoral. A questão eleitoral termina-se num período que inicia e na votação da sociedade, que vai lá, identifica e vota no seu candidato. Esse é o processo eleitoral. Daí em diante, aquele que foi eleito, ele, como se diz, ele não é mais um determinado candidato do partido, porque ele já foi eleito. Você não pode subjugar dizendo o seguinte, olha, foi eleito pelo partido, então ele é escravo do partido. Não. A partir do momento que ele foi eleito por um conjunto da sociedade. Então, quer dizer, ele tem que ter a liberdade. Então, ele não é refém de um partido para chegar ao ponto de achar que há uma traição. Não. O partido participou de um processo eleitoral, que é uma legenda, para poder eleger o candidato. Ele tem que ter uma legenda. Agora, daí em diante, ele não é refém. Agora, o que vem a conjuntura disso tudo é a conjuntura de um trabalho que vem sendo feito. O que o prefeito sofreu foi pior do que traição. Não é ele que traiu, ele sofreu pior do que traição a partir do momento
que essa é uma traição pior a partir do momento que ele foi buscar recursos junto ao governo do Estado, do governo do PSDB, e o PT passou a fazer crítica. Então, quer dizer, naquele momento, se ele se curva diante disso, ele estaria traindo quem? Não era o PT, não, ele estaria traindo, era o povo que elegeu ele. Essa é a pior traição. Não é traição partidária, não. Partidária, partido tem um monte aí. Agora, Walter, é isso que a gente sempre debate. Eu vou até te perguntar, fazer esse questionamento. Porque quando o político, o candidato, ele pede voto dentro de um partido, porque é necessário ter um partido durante o processo eleitoral. Mas quando ele vence as eleições, ele tem que defender os interesses do povo, que é a pessoa pelo qual o homem público deve satisfação. Na política, Walter, qual que é o melhor caminho? Ou o único caminho? Você defender exclusivamente os interesses do povo, deixando o partido para trás, ou o que a gente vê muitas vezes na política, esquece o interesse do povo e vê o interesse político e pessoal. Qual que é a saída disso, Walter? Que você, quando é filiado a um partido, é para você defender o programa de um partido, defender as ideias do partido. Então, a partir daquele momento, se você comunga com as ideias do partido, você defende as ideias do partido. Agora, o que não pode se confundir com a condição de você defender as ideias do partido e querer administrar pelo partido. O partido não administra nada. Se for assim, amanhã você vai colocar dentro da conjuntura política um monte de pessoas que realmente não tem qualificação nenhuma, só porque ela é do partido, você vai fazer um desastre no município. Então não é bem assim. O partido, ele pode participar como defendendo um programa partidário, um programa de ideias, aí tudo bem. Então, quer dizer, eu acho que quando o candidato sai por um partido tal, ele defende essas ideias, ele não pode fugir muito disso, porque o partido poderia expulsá-lo, não aceitá-lo mais no partido, porque ele não defende questões éticas, morais, de bons costumes, né? Agora, querer dizer o partido, regra, que você não pode falar com A, com B ou com tal segmento da sociedade, isso é um equívoco muito grande, porque é o seguinte, é isso que eu volto a dizer, quando acabou de ser eleito, sendo diplomado, o Marcelo não passou a ser o prefeito de quem votou nele. Ele é o prefeito da cidade inteira, de toda a população. Por exemplo, eu não votei nele, mas a partir do momento que ele foi diplomado, ele é o meu prefeito. Eu não posso trabalhar contra essa ideia, porque é a vontade da maioria e é que foi decidido. A gente tem que ser parceiro. Então eu acho que aí é esse equívoco. Confundir, eu acho que até o professor, por ter uma qualificação melhor do que a minha, pois é um professor, ele pode até dizer que essa palavra traição não existiria. Realmente, até por vários aspectos. Eu vejo ela até pelo contexto político. Ela não existe. E entendo, a frustração de quem perde é muito grande. Porque é o seguinte, o que o PT sofreu nisso aqui é o seguinte, ele não perdeu simplesmente o Marcelo Mian, que era um filiado ao PT. Ele perdeu o prefeito Marcelo Mian, que é uma liderança, que era uma condição para eles disputarem a eleição futura, de poder ser reeleito, perder uma estrutura que é a máquina administrativa com o seu trabalho sendo feito. Então, quer dizer, o que aconteceu? A frustração, que às vezes aonde o Rodrigo fala, vem o ódio, vem a decepção, vem tudo, ele fala porque é o seguinte, o que acontece? O PT agora, na sua posição política, voltou lá atrás. Ele voltou, vai ter que recomeçar a se reconstruir para pensar em disputar uma eleição. Porque a gente vê que até na própria Câmara, de 5 vereadores, perder 3 vereadores de mandato, isso é complicado, é difícil, são pessoas que tiveram voto, então é complicado. Agora, Walter, e você recentemente foi alvo, inclusive, disso, né? Porque teve uma declaração do vice-prefeito que é do PT, dizendo que você teria interesses pessoais, até fazendo talvez uma analogia, porque o seu filho, o Valtinho, que foi candidato a vereador na última eleição, foi bem votado, o suplente, inclusive, trabalha hoje na assessoria do prefeito Marcelo Mian, como no setor jurídico da prefeitura. Você teve essa declaração de que você talvez teria interesses pessoais para defender tais ideias. Foi isso mesmo, Walter? Como que você viu essa declaração do vice-prefeito? Olha, o
Rodrigo, ele é uma pessoa que ele se equivoca, ele vê momento que interessa para ele. Vou devolver para ele o que é defender interesses de momento. Ele equivoca porque é o seguinte, quando tá bom para ele, tá bom, vamos dar um exemplo. Quando ele disse que o Marcelo foi para o PPS, que é a base do governador, mas quando o Dudu era filiado do PPS e a Maria Helena era prefeita, era o melhor homem do mundo. O PPS também estava na base do governador, mas como defendia os interesses deles aqui, então estava tudo certo. Eu vou dar mais uma ideia para ele. Eu, por exemplo, eu apoiei o Zé Ivo em 1998 para deputado estadual, sendo eu do PMDB, inclusive presidente do PMDB. Mas naquele momento estava certo, porque era interesse dele e realmente do PT. Agora, na última eleição, na Maria Helena, eu apoiei, votei na Maria Helena, como se diz aí, estava tudo bem. Quer dizer, por que interesse? Agora ele se equivoca. A condição, porque eu acho que é o seguinte, ele estava tão distante da administração, que ele só aparecia lá de vez em quando, que ele nem sabe como é que ela foi formada. A história do Júnior com a prefeitura, ela foi construída praticamente logo após as eleições. Marcelo encontrou comigo e falou, olha, Walter, eu gostei do seu menino na campanha, acho que ele fez uma campanha sadia, fez uma campanha ética, de bons costumes, então eu vou aproveitá-lo dentro da máquina da prefeitura. Até na época eu falei, olha, Marcelo, pode não ser bom para você nem para mim, mas você quem sabe, você quem toma as decisões. Ele perfeitamente levou ele para o departamento jurídico, ele já estava recém-formado em direito, né? E hoje é advogado. Então o Rodrigo ele fala tanta bobagem, porque é o seguinte, ele desmerece ele mesmo. Eu quero dizer isso claramente, que é o seguinte, o Júnior é advogado, como ele é um advogado. Você acha que um advogado precisa de boquinha? Então eu acho que ele deve estar catando bituca de cigarro para a rua. Ele está louco. O advogado não precisa disso. Nenhum que é advogado formado, que já tem uma formação na vida, vai precisar de uma boquinha. Então eu acho que é o seguinte, ele foi muito infeliz. Ficou chateado, Walter? Ficou chateado? Veja bem, eu fiquei chateado pela forma que ele foi atacar meu filho. Meu filho não provocou nada nele. Se ele quiser ter um embate político comigo, fica à vontade. Eu nasci para isso, gosto disso, gosto do que faço, que é um embate político. Se quiser partir para a questão familiar também, vamos, eu não tenho problema comigo. Você entende? Eu acho que todo mundo tem seu telhado de vidro e tem que tomar cuidado. Porque quando você atira uma pedra, você pode receber uma pedra um pouco maior. Então eu acho que é o seguinte, ele equivocou. Eu acho que ele deveria colocar a cabeça no travesseiro, parar e pensar e raciocinar. Olha, eu não posso, por causa de uma circunstância, de um acontecimento, sair dando um tiro de metralhadora para todo lado, para ver quem eu acerto. Se ele achou que ele ia acertar em algum objetivo, eu acho que ele se equivocou. Porque é o seguinte, ele só distancia a proximidade da política, é uma arte de poder conversar. A partir do momento que você valoriza um homem ou uma mulher, você pode conversar. A partir do momento que você entra por um embate desse, você distancia qualquer tipo de diálogo ou de conversar. Então eu acho que ele se equivocou, eu acho que ele deve se refletir, voltar para dentro do PT, tentar se organizar. E a eleição ano que vem está aí agora. O que o povo vai decidir, eu não sei, nem ele. Então fica vindo, vem ele às vezes dar entrevista, olha, porque vai estar disputando é o PT e o PMDB. Está mexendo com a história da antiguidade. A coisa de 20 anos ou 30 anos atrás, ninguém sabe, nem de agora, o que vai acontecer na próxima eleição. Até porque se souber, já pode lá pedir um diploma, o juiz aí. Ah, então não precisa fazer eleição. Não, para quê? Olha, pede um diploma, está tudo certo, está resolvido.